TV Assembleia. Informação com credibilidade. Secretaria de Saúde alerta para o aumento de casos da gripe H1N1 no estado de Goiás. Terceira edição do projeto Politizar já teve 265 estudantes inscritos. Agora, no Repórter Assembleia. Durante sessão ordinária desta quarta-feira, a reunião da base aliada com o governador José Eliton foi repercutida. Outro destaque foi a militarização das escolas públicas estaduais. Confira na reportagem de Bruna Mastrella. A transformação de escolas públicas estaduais em militares foi o principal tema de debate da sessão ordinária desta quarta-feira. Projeto de lei da governadoria que cria uma nova unidade em Abadiânia foi emendada para contemplar o município de Caçu. O assunto acabou motivando críticas sobre a militarização das escolas goianas. Nós precisamos fazer planejamento. Não dá para criar colégios militares e não garantir a estrutura para que esses colégios funcionem. Eu me refiro ao efetivo da Polícia Militar. Porque a estrutura educacional tem os professores, tem os funcionários administrativos, mas falta ali os militares. Cada colégio desse consome aí, dependendo do tamanho da escola, de 15 a 20 policiais militares. Esses policiais estão saindo das ruas, deixando de promover segurança pública para atuar dentro das escolas. Então está descobrindo um santo para cobrir outro. Outro destaque foi a apresentação de proposta de emenda à Constituição. De autoria da deputada Leda Borges, o texto estende aos municípios o direito de não computar, para fins de lei de responsabilidade fiscal, as despesas com pensionistas e os valores referentes ao imposto de renda retido na fonte dos servidores públicos ativos e inativos. No primeiro semestre de qualquer ano, a receita dos municípios ela não é tão baixa, porque é a época que você tem os impostos sendo pagos, taxas sendo pagas. Mas no segundo semestre, a receita de todos os municípios brasileiros tem uma queda vertiginosa e as despesas continuam as mesmas, principalmente de pessoal. Então, esta emenda à Constituição do Estado de Goiás, no seu artigo 113, dá o direito também aos municípios, como deu ao Estado de Goiás, de não computar nas despesas de pessoal para a lei de responsabilidade fiscal, os pensionistas e o imposto de renda retido na fonte pelos servidores públicos municipais. Na ordem do dia, a oposição usou a tribuna para criticar matéria da governadoria que reduz de 35% para 15% a taxa de regulação, controle e fiscalização cobrada das concessionárias do transporte coletivo intermunicipal. O que nós temos que fazer é preocupar em fazer uma concorrência do sistema de transporte intermunicipal de passageiro para melhorar a qualidade, tal qual foi solicitado na CPI que investigou essa situação nessa casa. Agora, em pleno ano eleitoral, reduzir de 35% para 15% o imposto sobre transporte intermunicipal de passageiros é uma indecência que ninguém entende. Reunião do governador José Eliton com parlamentares da base aliada, realizada nesta quarta-feira, foi repercutida no plenário. Líder do governo na casa, o deputado Francisco Oliveira considerou o encontro produtivo e garante que as emendas parlamentares, no valor de até R$2 milhões, serão liberadas até outubro. Uma reunião extremamente positiva, onde ali os parlamentares colocaram as suas preocupações e o governador, de uma forma muito hábil, através da sua colocação e do nosso presidente Zé Witt, explanou a realidade da Assembleia, como também nós explanamos a realidade da fidelidade dessa base ao governo. O governador sensível que é, atendeu os pleitos dos deputados, não só em relação às emendas, mas muito mais do que isso, colocando também o Goiás na frente e outros projetos de interesse de governo que os deputados acabam estando inseridos em todos eles. Cada parlamentar terá
R$2 milhões para poder trabalhar as suas emendas. Algumas, todas elas serão pagas R$1,5 milhão até outubro e depois R$500 mil outubro e novembro. Ou seja, os R$2 milhões serão pagos ainda nesse exercício. 265 alunos já se inscreveram na terceira edição do projeto Politizar. As inscrições vão até o dia 13 de abril. Com o objetivo de aproximar os estudantes das rotinas do parlamento, a Assembleia Legislativa retomou o projeto Politizar. De acordo com a coordenadora acadêmica do projeto, Jussara Souza, o processo de treinamento contribuirá muito para o bom desempenho dos alunos. As entrevistas estão sendo muito positivas, nós estamos muito surpreendidos com os candidatos e com a preparação de todos. Estamos agora nos momentos finais e a nossa expectativa é muito boa com relação aos candidatos e a como vai ser realmente a simulação. 265 estudantes se inscreveram com o objetivo de participar da terceira edição do projeto Politizar. Agora, todos esses candidatos passarão por um processo de entrevista que fará a seleção dos perfis. O foco da coordenação é de formar um plenário com a maior representatividade possível, para que os debates sejam produtivos. Nós queremos trazer um plenário diverso, como eu disse, muito representativo, que haja discussões também relacionadas à vivência dessas pessoas, vivência de pessoas universitárias e também secundaristas. Essa é uma novidade com relação ao ano passado, nós não tivemos nenhum secundarista, mas esse ano queremos trazer também essas pessoas, porque são pautas diferentes de universitários e também de pós-graduandos. O estudante do 7º período do curso de Relações Internacionais, Márcio Torres, é candidato a participar na função de deputado. O jovem destaca que este projeto é uma oportunidade de exercer a teoria aprendida em sala de aula. Todo o contexto da universidade, ainda mais dentro da gente da área de humanas, ele atrai a gente para participar do projeto. Então, a partir do momento em que eu fiquei sabendo que o projeto iria acontecer, eu decidi me inscrever. O candidato ainda comentou como foi todo o processo de inscrição, até a entrevista com a banca que coordena o projeto. Entrevista tranquila, a coordenação ela é muito tranquila, ela busca entender quem você é, busca entender quem você pode entregar para o projeto, tenta entender um pouco da sua história, da sua caminhada, o que te trouxe até aqui. Então a entrevista ela serve mais como um contato pessoal, menos inquisitório e mais amigável. Foi bem tranquilo. Cerca de 80 alunos do Colégio SEG participaram hoje da 6ª edição do projeto Escola no Legislativo. A reportagem é de Patrícia Lee. Em vez da tradicional sala de aula, a Assembleia Legislativa foi o local escolhido por eles para ter uma aula especial. O dia hoje foi dedicado à cidadania e sobre o real papel do Poder Legislativo, conhecida como a Casa de Leis. Cerca de 80 alunos do 8º e 9º anos do Colégio SEG participaram da 6ª edição do projeto Escola no Legislativo. Que a gente aprendeu muita coisa sobre o que é política, muita coisa que eu não sabia, que foi esclarecida aqui pra gente aqui. E muitas pessoas aqui, muitos colegas aqui, devem ter abrido a mente deles aqui. Além de conhecer as dependências da casa, os alunos participaram de palestras, entre elas sobre a origem, evolução histórica e importância do Poder Legislativo goiano. Sofia ficou encantada com tudo o que aprendeu aqui. Eu estou achando assim, muito legal, porque a gente pode conhecer um pouco mais, né, sobre a história aqui da Assembleia, a gente pode conhecer mais sobre assim, a história de Goiânia, como foi que começou assim, a ter as primeiras leis. A participação do povo é muito importante, né, para a gente poder escolher sobre o nosso futuro. Ou seja, o poder da mudança está nas suas mãos. Exatamente. A Secretaria Estadual de Saúde informou durante coletiva à imprensa que houve um aumento nos casos de gripe H1N1 no estado. Confira na reportagem de Stephanie Fonseca. Durante coletiva foi divulgado um novo balanço da campanha contra a gripe H1N1. O estado recebeu mais de 300 mil doses da vacina, destinadas aos grupos de risco. De janeiro até agora, foram confirmados 92 casos da doença, com 13 óbitos. Nesse momento, a gente já recebeu um grande quantitativo esse que está determinado já para essa primeira população do grupo prioritário. Para o primeiro grupo,
a vacinação e as vacinas têm quantitativo suficiente para ser atendido. O total de doses que o Estado tem a receber ainda é aproximadamente 1.700.000 doses. Até o momento a gente já recebeu mais de 900 mil, então nós já conseguimos aplicar grande parte dessa dose distribuída, dessa primeira etapa que foi 648 mil doses. Então, mais de 80% dessa primeira remessa ela já foi vacinada. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, não há previsão da vacina para as pessoas fora do grupo de risco. A gerente de Vigilância Epidemiológica lembra que é necessário seguir as medidas de prevenção. Nós temos até agora 578 casos de síndrome respiratória aguda grave, isso representa um aumento de 98%. Desses casos, são 103 casos de influenza, desses 92 por influenza H1N1. Então, hoje o que predomina em Goiás, assim como em alguns estados da região Nordeste, é o vírus da influenza H1N1. A vacinação, é importante dizer que ela é exclusivamente para os grupos de risco. E ainda, gente, é importante a gente lembrar que mesmo as pessoas vacinadas, a vacina não é a única medida de prevenção e controle, até porque as pessoas vacinadas, caso elas não tenham alguns cuidados, que a gente chama de etiqueta respiratória, lavagem das mãos, elas também podem pegar a doença aí num período que varia de 10 a 15 dias. Já o Conselho Regional de Farmácia faz ainda um alerta para a população que está tomando o medicamento Tamiflu, sem ter contraído o vírus da gripe. O medicamento Tamiflu ele deve ser utilizado estritamente para quem recebeu o diagnóstico ou de síndrome gripal ou da síndrome respiratória aguda grave, associada aos fatores de risco, que é a idade, né, idosos acima de 65 anos, as crianças de 6 meses até 5 anos de idade, pessoas que têm algum tipo de doença crônica, hipertensos, diabéticos, os asmáticos, né, pacientes também que apresentam algum tipo de comprometimento da sua imunidade, então pacientes que estão fazendo quimioterapia em tratamento de câncer, são para esses pacientes, né, que o medicamento Tamiflu é destinado. Então, se a população ela começa a usar de uma forma indiscriminada, a gente pode ter dois problemas de saúde pública que são graves. Primeiro é que o vírus da influenza, ele sofre mutação. Isso pode levar com que a gente fique resistente ao tratamento quando a gente usa o Tamiflu. E segundo é o desabastecimento das unidades de saúde pública, uma vez que tem uma busca desenfreada por esse produto. Em estudo realizado pela Assembleia Legislativa sobre as eleições de 2014, foram apresentados detalhes do desempenho eleitoral dos parlamentares e ainda o perfil do eleitor goiano. A análise foi feita a partir de dados divulgados pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Para 73% dos deputados da atual legislatura, eleitos em 2014, Goiânia foi um dos 3 municípios onde eles receberam mais votos. O número, que mostra a força da capital na última eleição para o parlamento goiano, integra um estudo elaborado pelos pesquisadores legislativos Herbert Duarte e Miguel Guzmão. Nós tivemos acesso ao banco de dados do TSE das eleições de 2014, então nós resolvemos fazer uma análise espacial do desempenho eleitoral das coligações, partidos e dos deputados eleitos, né? Com o trabalho, nós conseguimos fazer a demonstração das áreas onde os deputados conseguiram um melhor desempenho, tanto em termos absolutos quanto em termos relativos, né, aos municípios. Considerando que nós temos um estado com uma diversidade de eleitores por município, o grande avanço com esse trabalho é conseguir uma escala ajustada a essa dimensão da nossa realidade estadual. Nossa pesquisa ela só trabalhou os dados para deputado estadual de 2014, o que talvez seja temerário a gente fazer afirmações conclusivas nesse sentido. Mas com a repetição de 2018, no pleito seguinte, a gente vai poder começar a ter mais segurança para fazer essas afirmações e observar esse movimento, né? Por meio de gráficos, mapas e tabelas, o estudo também mostra, por exemplo, a diferença entre o número de mulheres eleitas e de candidatas em 2014. Entre as candidatas, a gente teve quase 1/3 das candidatas mulheres, né? 27% delas. Só que isso só repercutiu, ou só resultou em menos de 10% dos eleitos, né? Só 4 mulheres eleitas dos 41. O fato que os partidos, por vezes, alguns partidos, podem cumprir meramente com a formalidade de estabelecer entre seus quadros cerca de 30% dos candidatos
sexo feminino, né? O que não dá oportunidades para competir e nem muito menos, talvez, protagonismo, né? Dentro das fileiras do partido, nos cargos que ocupam no partido, né? Nas dotações de recursos partidários para a campanha e assim por diante. Já com relação aos votos válidos, 92% foram nominais, enquanto 8% foram para as legendas. Considerando os votos válidos para deputado estadual de 2014, a gente teve um percentual de cerca de 8% em voto em legenda, que por senso comum pode parecer muito pouco, mas nós estamos falando de mais de 258 mil votos, né? Então, mais de 258 mil eleitores em 2014, quando foram escolher o deputado estadual, escolheram pelo partido, o que denota uma identidade programática com o que o partido propõe, né? Agora, o voto continua sendo personalista, não só para os cargos majoritários, mas também para os cargos proporcionais, uma vez que 92% dos votos válidos foram para candidatos, né, o nome deles. No último dia 31 de março, o governo federal autorizou o aumento de 2,84% nos preços dos medicamentos. E para acompanhar este aumento, o Procon Goiás realizou pesquisa. E de acordo com os resultados, alguns medicamentos registraram um aumento médio anual de até 28%, ou seja, muito além do autorizado. Veja na reportagem. Em momento de crise financeira, a regra é economizar, cortar o que é dispensável e otimizar os gastos. Mas o que fazer quando precisamos ir até a farmácia comprar os remédios recomendados pelo médico? O governo federal autorizou um aumento de 2,84% na tabela de medicamentos. Por isso, o Procon Goiás realizou uma pesquisa que identificou que optar pelo medicamento genérico é sempre um bom negócio. Conforme o gerente de pesquisa do Procon Goiás, a alteração na tabela de preços demonstra que os remédios de referência podem custar até 390% a mais que os genéricos. São 3 níveis de reajuste autorizados pelo governo desde o mês de março. Então ele varia de 2,09% até 2,84%, de acordo com a concorrência, ou seja, aqueles medicamentos que têm uma maior quantidade de laboratórios que fabricam e que têm o maior número de medicamentos no mercado, é claro que há uma maior concorrência entre eles. Então, para esses medicamentos, o percentual de reajuste é maior, esse 2,84%. Ao passo que aqueles medicamentos onde, por exemplo, um único laboratório fabrica, a concorrência é praticamente zero, para que o consumidor não seja tão prejudicado, o percentual de reajuste autorizado pelo governo é o menor, no caso esse de 2,09%. Muitas pessoas têm dúvidas em relação à qualidade dos remédios genéricos, mas o presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Goiás, Fábio Basílio, destaca que os medicamentos são idênticos. O que é verdade é que o medicamento genérico é feito uma cópia idêntica do medicamento de referência. Então ele passa para os testes de bioequivalência e biodisponibilidade que garantem a qualidade desse produto, que ele vai ser liberado no sangue a mesma quantidade do de referência, vai fazer o mesmo efeito de referência e vai ser eliminado da mesma forma que o de referência. Então, o medicamento genérico faz o mesmo efeito do medicamento de referência. Por que ele é mais barato do que o de referência? Porque ele não tem custos com pesquisa, né? A indústria que fez o de referência, ela pesquisou aquele medicamento, teve custos de laboratório com pesquisa, com publicidade, com visita médica e outros gastos que tem o de referência. O genérico não, ele faz a cópia, né? Aprova-se na Anvisa e é comercializado. Então o custo efetivo desse medicamento é menor mesmo utilizando os mesmos produtos para serem fabricados. A presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás, Lorena Bahia, ressalta que a qualidade dos genéricos é confiável, pois são avaliados pela Anvisa, que é a agência responsável pela regulação no Brasil. O medicamento genérico ele é uma cópia fidedigna do medicamento de referência. Então ele tem o mesmo princípio ativo, na mesma concentração, a mesma forma farmacêutica, tem a mesma biodisponibilidade. Ou seja, a velocidade de absorção do seu princípio ativo é a mesma. Então o paciente ele pode estar seguro que ele está usando um medicamento que é uma cópia fiel do produto de referência. Lembrando sempre que quem está habilitado a fazer a substituição do medicamento genérico na farmácia é o farmacêutico, tá? Então, a orientação que a gente passa à população é que procure o farmacêutico na farmácia e se oriente quanto a esse medicamento, né? Porque é uma alternativa viável para quem busca economia, para quem quer reduzir o impacto do reajuste de medicamentos. Então, o genérico tem se mostrado uma boa alternativa. A seção de atividades culturais aqui da casa promove a primeira semana de proteção animal e ainda uma exposição de artigos indígenas. Quem traz mais detalhes é a repórter Edrisa Borges.
semana em que se comemora o Dia do Índio, a cultura indígena invade o saguão da Assembleia Legislativa. A história desse povo encanta tanto a catarinense Ivone Vaccaro, que ela apresenta uma exposição toda dedicada aos índios. Uma cultura maravilhosa que atrai, apaixona, e eu entrei nesse caminho de pintar a cultura indígena, a beleza, o cotidiano, as cores me fascinam. A exposição Arte Indígena faz parte do projeto Terça Cultural desta semana, que promove também a primeira semana de proteção animal em parceria com a ONG Sete Vidas. No evento, estão expostos animais para serem adotados. São animais que eles vão ser inseridos de novo à sociedade, são animais que eles vão poder ter carinho de novo, eles vão poder conhecer o amor. Esses animais vêm para nós muitas vezes doentes, então a gente cuida, nós castramos, vacinamos e depois nós disponibilizamos para adoção. Durante todo o evento, está sendo arrecadado rações que vão ser repassadas para a ONG Sete Vidas. As pessoas não têm noção, mas tem muitas pessoas que chegam a dar fubá para os animais porque não tem a ração. Então essas doações para nós representam muito. A ONG ela tanto mantém os animais dela, como também ajuda animais de outras pessoas que infelizmente não têm condições de mantê-los sozinhos. As doações estão sendo recebidas aqui no saguão da Assembleia Legislativa até às 5 horas da tarde desta próxima quinta-feira. Na primeira semana de proteção animal, tem também exposição de petiscos naturais, sem conservantes e tudinho artesanal. E a Lisa vai mostrar pra gente essas delícias aqui pros pets, né, Lisa? O que são essas patinhas? Essa patinha é feita de batata doce, sem glúten e vai um temperinho de alecrim que todo cachorrinho adora. E esses ossinhos aqui? O ossinho, a base dele é beterraba, que é muito bom porque é antioxidante e é muito indicado para poder divertir o cachorrinho. Além de cuidar da saúde desses animais, eles são bem mimados, né? Porque olha aqui, gente, tem até um bolinho. Filma aqui esse bolinho. Olha que coisa mais fofa. Esse bolinho é a base de quê, Elisa? Ele é a base de fígado e a cobertura é a base de batata, nossa batata comum, a batata inglesa. E vai uma cenourinha, sempre um petisquinho para poder dar uma decoração e ficar bem bonito, cantar um parabéns, aniversário dos pets. Então, quem quiser conhecer essas delícias aqui para os seus bichinhos, pode vir aqui na Assembleia Legislativa até a próxima quinta-feira, né, Lisa? Isso, estaremos aqui até a próxima quinta-feira. Venham conhecer. E a Assembleia realiza mais uma sessão especial, desta vez em homenagem aos influenciadores da moda goiana. A sessão foi proposta pelo deputado Lívio Luciano e você confere todos os detalhes na próxima edição do Repórter Assembleia. Porque essa edição fica por aqui. Continue com a gente e até mais. TV Assembleia. Informação com credibilidade.